Diz pra mim o que é que você sabe sobre cinema. Luz, câmera e ação são 3 palavras muito familiares pra você, mas você não faz ideia do porquê a gente usa elas? Quem são os precursores do cinema e como é que as pessoas criaram essa tecnologia chamada câmera que grava as pessoas e consegue passar isso para outras pessoas com cor e som? De onde vieram todas essas criações e quem foram os grandes responsáveis por tudo isso? Quem é que criou essa coisa de contar histórias a partir de uma câmera e etc? Não sabe de nada disso e tá a fim de descobrir? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou começar a contar para vocês a respeito da história do cinema. Meu nome é Jaque e esse é o Cycle Cinema. Fala, cinéfilos no meu coração, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ainda estão aí vivendo a quarentena, lavando suas mãos, passando álcool em gel a todo momento para se prevenir do coronavírus? Buscando entretenimento durante o tempo de quarentena? Então vem comigo, porque como eu já falei, a partir de agora eu vou começar a fazer uma série de vídeos contando um pouco a respeito da história do cinema. E antes do vídeo começar, né, lógico, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série de vídeos. E os outros vídeos também, né? No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira apresentação de cinema, talvez assim, numa sala de cinema para muitas pessoas ao mesmo tempo, que a gente tem registro na história. Mas antes disso, muito antes disso, o ser humano já tinha essa busca, né, essa coisa de querer registrar as coisas. Então, para a gente entender a história do cinema, a gente precisa voltar há muito tempo atrás, muito antes até da criação da fotografia, para conseguir entender isso. Então, já há muito tempo, o ser humano tem esse fascínio por querer fazer o registro das coisas. Então, a gente tem registros daqueles desenhos rupestres que eram feitos nas pedras, onde as pessoas desenhavam histórias, desenhavam coisas. No Egito também a gente já tinha aqueles desenhos que eram feitos, né? Lá no Palácio do Faraó tinha aqueles desenhos, né? Contando histórias e etc. Então o ser humano já tinha esse fascínio. As pessoas que também gostavam bastante de contar histórias criaram o teatro, e a partir da criação do teatro a gente tem vários desenvolvimentos. Um deles é o teatro de sombras, que é uma coisa que deixa as pessoas entretidas até hoje, né? É um recurso muito legal quando você quer contar uma história. A gente vê bastante desse recurso sendo usado tanto para crianças, para o entretenimento de crianças, quanto para o entretenimento de adultos. Então a gente entende que a criação do cinema é um esforço coletivo de pessoas que estavam interessadas em fazer a captação de imagens em movimento. Pegou? Porque se você sabe, né, um vídeo é a captação de várias imagens que, passadas ao mesmo tempo, numa determinada velocidade, geram essa coisa do movimento, né? Então, a partir dessa criação do teatro, recursos que já são usados há muito tempo, a gente tem a criação da fotografia, que é o momento em que uma imagem consegue ficar fixada numa única plataforma, numa única chapa, num papel e coisas desse tipo. A partir da fotografia, o momento em que você consegue deixar uma imagem fixada em um local, você consegue pensar no vídeo. Então aí a gente tem a etimologia da palavra cinema. A palavra cinema, ela vem da palavra cinematógrafo. E aí, dividindo isso, cine vem do grego e significa movimento. Agrafo significa gravar. Então na palavra cinematógrafo, nós temos o movimento gravado. Então, antes que a gente pudesse chegar nas câmeras que a gente tem hoje, essas câmeras digitais que super facilitam com foco automático e etc., vários inventores criaram vários outros dispositivos que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo para que a gente pudesse usufruir da tecnologia que temos hoje. Um dos primeiros dispositivos criados para gerar essa sensação de contar uma história, etc., é chamado de lanterna mágica. E era uma câmera escura que projetava através de lentes e luz. Um projetor. Essa câmera projetava desenhos pintados à mão
em telas de vidro e sempre tinha um narrador que ia contando a história. Então você ia trocando as lâminas e o narrador ia te contando uma história, né? Basicamente, como eu falei, um projetor rupestre, um projetor roots. Essas lanternas, elas eram muito usadas em feiras urbanas, elas também eram muito usadas no meio acadêmico. A gente costuma ver bastante disso nos filmes, né? Que o pessoal ia trocando as laminazinhas e aí, por conta da lente e da luz no fundo, aquilo ia projetado maior. Em 1877, o francês Charles Renault criou um aparelho chamado praxinoscópio. Apesar desse nome difícil, o praxinoscópio não é uma coisa tão absurda assim e talvez você já tenha ouvido falar. O praxinoscópio é aquele aparelho onde várias imagens são colocadas em um dispositivo circular e vão passando em alta velocidade. Essa velocidade, por conta do movimento circular, dá a sensação de movimento. O praxinoscópio era inicialmente usado em um ambiente doméstico, mas aí o Charles conseguiu fazer uma adaptação para que ele crescesse e passava isso para grandes plateias. Essas apresentações ganharam o nome de teatro óptico, que era tipo um cinema, né? Só que não era gravado, eram imagens que ficavam passando. Essas projeções ficaram muito famosas no final do século XVIII e só foram superadas pelos irmãos Lumière com a criação do cinematógrafo. Bom, pessoal, vale ressaltar que esse período, este momento assim da humanidade, a galera tava criando muitas coisas, né? Então tinha uma treta a respeito das patentes. Porque se você criava algo e não patenteava aquilo, qualquer outra pessoa podia vir, pegar a sua ideia, dizer que era dela e patentear aquilo no nome dela. Até hoje isso funciona dessa forma, né? A gente tem formas de comprovar e etc. Mas basicamente a premissa da patente é essa. Se você não patentear alguma criação sua, outra pessoa pode pegar aquilo e alegar que quem criou foi ela e não você, certo? Isso não era diferente naquela época. Então, assim, existe um conflito a respeito da criação do próximo dispositivo que eu vou falar para vocês. Então, o próximo dispositivo se chama cinetoscópio. Bom, esse aparelho era um aparelho grande, que ficava assim, tipo, numa altura boa do chão. Dentro desse aparelho haviam várias lâminas, né, com desenhos diferentes, que passados numa velocidade rápida, tiravam a sensação de movimento. E aí você precisava colocar o seu olho dentro de uma lente e ficar assistindo esses movimentos, né? Então passavam curtas-metragens de mais ou menos uns 15 minutos. Pensa no trampo, né, cara? Pra você fazer um curta-metragem de 15 minutos todo em fotografia, dava um trampo, velho. Porque você precisava, tipo, um stop motion, né? Só que na fotografia. Então, você tinha essa experiência meio que solitária. Você não conseguia assistir isso com várias pessoas. Era você, o seu olho, assistindo a história que estava sendo contada ali. Ok, esse era o cinetoscópio. Agora vem a treta, né? Quem foi que criou o cinetoscópio? Em alguns locais você vai encontrar informações de que esse aparelho foi criado por Thomas Edison. Thomas Edison já é um inventor famoso, muita gente conhece ele. Ele trampava bastante, criava várias coisas legais, várias coisas que a gente usa, né? Que foram adaptadas ao longo do tempo, é claro. Mas várias das coisas que a gente usa hoje foram criações do Thomas Edison. Em outros locais você vai encontrar informações de que o cinetoscópio foi criado por William Dixon. William, ele era um funcionário e um dos assistentes de Thomas Edison. Por isso que eu falei para vocês a respeito da questão da patente. Se esse aparelho foi criado pelo William e o Thomas Edison patenteou como dele, então a gente conhece isso como criação do Thomas Edison, mas na verdade esse aparelho pode ter sido criado pelo William, certo? Por isso que eu tô falando pra vocês. Em alguns locais você encontra uma informação, em outros locais você encontra outra. O importante é que esse aparelho foi criado dentro ali da empresa do Thomas Edison e ele também é muito importante para aquilo que a gente usa hoje, né? Então, se você já tinha um aparelho que passava projeções nas lâminas, outro que criava a sensação de movimento e conseguia ser projetado para outras pessoas, etc. Nesse você tem essa experiência solitária, essa experiência única, mas já era algo que criava histórias, né, de 15 minutos, histórias que você conseguia assistir por 15 minutos, que já é um tempo bom, levando em consideração a época em que isso acontecia. Só para deixar claro aqui a questão de datas, esse cinetoscópio foi criado em 1889, que
foi antes da criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. O próximo aparelho da nossa lista se chama cinematógrafo, e aí sim a gente já tá falando aí do grande precursor do cinema, né? O cinematógrafo era um aparelho muito mais prático, porque ele já filmava e projetava para as pessoas, o que tornava o trabalho, deixava esse trabalho bem mais prático. Então você não precisava ali ficar tirando as fotografias para contar uma história, né? Você só gravava, depois você projetava isso, as pessoas assistiam e ficavam, nossa, que legal, meu Deus do céu. Mais uma vez a gente cai no problema das patentes. Em alguns locais você vai encontrar informações de que em 1892 o cinematógrafo foi criado por Leon Bully, não vou saber pronunciar esse nome. Porém, como ele não tinha dinheiro para fazer a patente do dispositivo criado, os irmãos Lumière pegaram essa ideia e aí patentearam o nome deles. Eles fizeram algumas alterações no projeto original para que eles não tivessem nenhum tipo de problema com Thomas Edison, por conta de plágio e etc. Então, a gente conhece a história do cinema com a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. Mas, como eu falei para vocês, em alguns locais você encontra uma informação, em outros locais você encontra outra, por conta deste problema de patente. Agora que a gente já sabe a respeito da criação do cinematógrafo, a gente vai partir para a primeira sessão de cinema do mundo. Pensa que legal que deve ter sido, né? Então, como eu falei para vocês, os irmãos Lumière são as grandes mentes por trás do cinematógrafo, né? E o pai deles tinha uma fábrica de fotografia na cidade de Lyon, na França. Ele já tinha uma certa familiaridade em trabalhar com isso, em manusear esse tipo de equipamento, então para eles foi bem mais fácil, eles trabalhavam aperfeiçoando esse tipo de equipamento também. Então no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café em Paris, é quando nós temos a primeira sessão de cinema conhecida do mundo. Nesse dia, os irmãos Lumière fizeram aí projeções de 10 curta-metragens em uma sala escura, uma sala de cinema, né? E as mais conhecidas delas são A Saída dos Operários da Fábrica e A Chegada do Trem na Estação de La Ciotat. Como as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo, algumas das pessoas que estavam assistindo essa sessão de cinema, quando elas viram a chegada do trem, saíram correndo porque elas ficaram com medo de ser atropeladas, né? Deve ter sido muito legal participar da primeira sessão de cinema do mundo, velho. Eu acho que deve ter sido, tipo, muito uau, que legal. Eu acho que deve ser a mesma sensação, assim, de quando eu assisti um filme IMAX pela primeira vez, que foi tipo, caraca, tio, o que tá acontecendo aqui? Essa primeira sessão de cinema, ela foi bem rápida e bem baratinha. Eram 33 assentos e pra você conseguir sentar ali pra poder assistir o filme, você precisava pagar um franco. E aí você ficava ali aquele tempinho assistindo os 10 curta-metragens dos irmãos Lumière. Bom, apesar de serem aí os grandes responsáveis por essa sessão de cinema e etc., os irmãos Lumière não seguiram carreira no meio cinematográfico. Enquanto o Louis se dedicou mais para a parte da ciência, o Auguste se dedicou mais para a parte de biologia, né? Nada muito a ver com o cinema mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Se você tem alguma dúvida a respeito, se você gostou dessa coisa de história de cinema, etc., deixa nos comentários. Me segue nas redes sociais também. E nas próximas semanas eu volto para poder contar mais para você a respeito da história do cinema. Tá bom? Então, beijo e até a próxima.